Como ter uma equipe que fala e faz? Olá, eu sou o Márcio de Oliveira e o meu propósito hoje é fazer com que pessoas façam tudo aquilo que elas sabiam, mas não conseguiam fazer. E uma equipe não é diferente. Muitas vezes uma equipe tem comprometimento com algumas coisas e não está cumprindo nesse momento, que faz uma empresa perder muito resultado. E eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Não tem nada pior hoje do que você ter expectativa, ficar esperando algum resultado e esse resultado não acontecer, não for entregue porque as pessoas falaram, se comprometeram e não te entregaram. E nesse conteúdo eu quero conversar contigo tudo que é importante para que as pessoas consigam alinhar o que elas falam, o que elas se comprometem com o que elas fazem. E aí sim, a gente conseguir entregar resultados em cima de planos que muitas vezes são feitos em reuniões demoradas, empresas param para estruturar o que precisa ser feito e aí chega lá na ponta, os colaboradores não fazem o que precisa. E uma equipe de verdade, pode ter certeza, se você entender tudo que eu vou te passar, você vai ver que uma equipe, quando ela fala, ela faz. E essa é a grande marca de uma equipe de alta performance. O que eu quero falar contigo nesse conteúdo é fazer com que a sua equipe se comprometa com o que ela fala. Até porque não tem nada melhor do que a sua expectativa ser suprida através do comprometimento do seu time. E hoje a gente sabe que no mercado sobram equipes descomprometidas. E aqui eu quero fazer uma correção. Quando eu falo equipes, não é o termo certo, porque quando você tem hoje pessoas trabalhando juntas e elas falam o que vão entregar e não entregam, de verdade você não tem uma equipe ali, você tem sim um grupo que ainda não entendeu toda a especialidade em trabalhar juntos, todo o comprometimento, toda a importância de ter confiança, de ter expectativa e de sim, aí entregar todo o trabalho que foi confiado neles. Isso faz a diferença. E uma equipe, ela tem essas ferramentas, ela tem essas competências inseridas nela. Uma equipe sabe que a confiança é depositada nela e aí todas as pessoas estão em campo para cumprir. Nem sempre a vitória ou o resultado, ele é o pretendido, mas pelo menos o que cada pessoa se comprometeu em fazer, e isso é feito. E aqui faz a diferença porque através das ações, através do que é feito, a gente pode entender o que deu errado, a gente pode consertar para o futuro. Agora, em cima do que foi falado e nunca feito, não há correção. Aqui é o grande problema, só há frustração, há briga, há conflito, e com certeza, se no seu time hoje você tem pessoas que falam que vão fazer as coisas e não entregam, isso traz desconfiança, isso traz estresse, isso traz conflito e não é legal trabalhar num ambiente desse. Provavelmente o clima organizacional de uma empresa, que se você trabalha numa empresa assim, você sabe o que eu estou falando, é ruim e desmotivador para todo o grupo. E infelizmente, aqui eu não vou te ensinar uma técnica de persuasão ou hipnose que você vai olhar para o seu colaborador e vai fazer para ele o seguinte, ó, tudo que você falar a partir de agora você vai fazer. Não é assim que funciona. Toda pessoa, ela tem dentro de si livre-arbítrio e ela que decide se a confiança que você depositou nela, se o compromisso que ela tem com você, ela vai cumprir ou não. O que eu quero te passar aqui, sim, são técnicas para que você implemente no seu ambiente, na sua organização e que as pessoas consigam juntas, entendendo a importância de hoje ter a confiança depositada nela, a importância hoje de ter resultados que dependem da ação dela, na hora que precisa ser feito lá, na hora que precisa cumprir com a sua ação, isso tudo aconteça. O que eu estou te falando aqui não é que é somente importante para o seu resultado. Pessoas que falam e entregam, isso traz uma importância para o todo da sua empresa. Ou seja, é aqui que a gente começa a ter um time confiável, vai mexer lá na base da confiança da sua empresa. É aqui que a gente potencializa a sua cultura. Você vai parar de falar que aqui as coisas são solicitadas e não entregues, aqui a gente pede as coisas e elas não acontecem. Você vai parar de contar essa história e a sua cultura vai qualificar, ou seja, você vai passar a conversar com as pessoas sobre a sua empresa, dizendo, poxa, aqui as pessoas são comprometidas, aqui o que as pessoas falam eu posso confiar. Muda também muito o clima organizacional. Numa empresa onde o que é esperado a gente sabe que vai acontecer, a gente quebra desconfiança, a gente quebra resistência, a gente quebra diversas coisas que atrapalham o dia a dia. Até porque se você tem um plano de ação e não tem certeza se ele vai acontecer, você já começa a ficar estressado muito antes do resultado. Ou seja, aqui eu estou falando sobre sofrimento por antecipação. É quebrar sofrimento por antecipação dentro da empresa, é quebrar a ansiedade e, logo depois, quebrar a frustração pela coisa que não aconteceu.
E por fim, você amplia o potencial do seu time. Acredite, se o seu time começar a entregar tudo que eles falam, o seu time tem comprometimento treinado todos os dias. E um time que treina comprometimento todos os dias, cada dia ele se transforma em mais potencial e mais comprometido com tudo que é importante para o resultado da sua empresa. E é tão comum no mercado hoje as pessoas falarem e não entregarem, que muitos dos meus trabalhos que eu sou chamado é para corrigir isso. Até porque hoje as empresas não chamam quando estão bem. São pouquíssimas empresas que desenvolvem os seus colaboradores quando elas estão em alta, quando elas estão produzindo bastante, até porque ali elas pegam o tempo e utilizam para fazer o seu time produzir. Só que isso, na minha opinião, não é uma cultura correta. Imagine se o seu time está bem, tá? E você sabe que todas as pessoas que se desenvolvem, elas podem entregar um pouco mais, você conseguir fazer naquele momento que o seu time está engajado, comprometido, você potencializar os resultados deles através de um trabalho de desenvolvimento. É aqui que a grande diferença acontece. Porém, poucas empresas pensam assim, principalmente aqui no Brasil. Só que quando uma empresa está mal, é nesse momento que elas entendem que precisam investir, até porque o resultado já está ruim, até porque o seu time já está desmotivado. E normalmente, quando a gente chega para trabalhar, acontece essa grande característica. Ali existe, muitas vezes, um plano de ação que não é cumprido, ou muitas vezes nem tem um plano de ação. Muitas empresas trabalham internamente com uma bagunça estratégica, com uma gestão sem controle, com uma gestão sem um comando certo, sem uma visão certa. E é isso que é implementado. Em todos os trabalhos, aqui eu não vou te trazer um case único, aqui eu te digo que em todos os trabalhos que eu participei, através da união das pessoas, e é sempre importante a gente unir os colaboradores, se eu estou falando aqui de uma equipe que fala e não faz, e como ter uma equipe que começa a falar e começa a fazer, eu tenho que trabalhar num formato de equipe. E só tem um jeito de trabalhar formato de equipe, é com todos juntos. Até porque se você tem um colaborador isolado que fala e não faz, aquele trabalho pode ser pontual com ele, mas saiba que se ele está dentro de uma equipe, ali ele já quebrou todas as características que são importantes para ter uma equipe, porque ele vai gerar desconfiança, ele vai gerar resistência, ele vai gerar atrito e ele vai gerar conflito. E isso não pode acontecer dentro de uma equipe. Isso é normal acontecer dentro de um grupo de pessoas que ainda estão desalinhadas, que ainda não entenderam qual é a função e o papel de cada um. Mas quando a gente passa a entender esse papel, se você tiver um time de pessoas unidos por um propósito, a primeira coisa que a gente tem que construir é a clareza. E aí, clareza, como que eu trabalho dos meus clientes? Tudo que precisa ser feito precisa ser entendido. Até porque entenda que o que a gente não entende, a gente não muda. E quando a gente está falando de busca de objetivos, de traçar metas, de conquistar resultados, a gente está falando muitas vezes de mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de atitude, e essas mudanças precisam ser construídas juntos. Essa é a grande clareza que a gente fala. É trazer para o ambiente uma conversa em sintonia, onde todos saibam o que ali precisa ser feito. E quando a gente tem clareza, para que a gente tenha comprometimento, não é somente o plano de ação que traz comprometimento, e aqui tem um grande erro do mercado. O mercado acha que entrega o que precisa ser feito, que as pessoas vão fazer, e não é assim que funciona. O ser humano se move principalmente quando ele entende o propósito daquilo, quando ele entende a importância de cada ação. É muito difícil você acordar de manhã se você não tem um motivo, é muito difícil você arrumar as suas coisas se você não tem um porquê. Até porque, pega um exemplo, se você acorda hoje e vai passar o dia sozinho em casa, provavelmente pode ser que a sua casa hoje fique um pouquinho mais bagunçada. Agora, se você acorda e uma visita importante, alguém que você gosta muito, vem te visitar hoje, eu tenho certeza que nesse dia você vai fazer a melhor e maior limpeza da sua casa. É o dia que a sua casa fica impecável. E aqui tem exatamente o elemento que eu estou te faltando, que muitas vezes falta na construção de uma empresa. Falta importância. E em todos os cases, o que ficou muito marcado é que as coisas eram construídas por obrigação. Ah, faz porque é assim que tem que fazer. Aí é muito difícil mesmo você falar e ficar honrando o que faz todos os dias. Por mais que o comprometimento seja importante, comprometimento sem importância, ele não tem motivo para acontecer. E aí quando a gente tem a clareza do que precisa ser feito e entende a importância, é como se fosse alguém especial que vai vir nos visitar, e aí é por isso que eu vou fazer, eu consigo ter o comprometimento. E o comprometimento é sobre isso que a gente está falando. É fazer com que o que as pessoas falam, elas fazem dentro da sua empresa, porque para elas tem uma importância
E com certeza, elas fazendo, essa importância passa por todos. Por mais que pareça óbvio tudo que eu acabei de te falar aqui, por mais que pareça simples, é claro, né, mas quando a gente tem clareza, a gente tem importância, a gente se torna mais comprometido, não é unânime isso dentro das empresas. Muitas vezes eu chego para conversar com colaboradores, entendo que ali sim tem resultados que poderiam ter mais comprometimento, e o que eu escuto é sempre a mesma coisa. Mas, Márcio, hoje ninguém quer nada com nada. Essa nova geração, ela é descomprometida, as pessoas não estão mais preocupadas com o todo, cada um só pensa em si, e tudo isso são objeções que te ajudam, infelizmente, a você passar por isso. Não é contando historinhas do tipo por que não acontecem as coisas aqui que você vai mudar a sua empresa. Até porque isso é coisa antiga. Antigamente ficava procurando quem é o culpado, por que as coisas não acontecem, por que tudo acontece aqui dessa forma, por que as pessoas são assim. Saiba que no porquê você não vai construir seu resultado, a não ser que você use o porquê da única forma que ele é essencial. É o porquê isso é importante ser feito. É nesse sentido que a sua empresa muda. Então essas objeções, se você não quebrar primeiro na sua cabeça, saiba que são elas, saindo da sua cabeça, que contaminam todo o seu time. E aí imagina um time que escuta de você, mas aqui ninguém é comprometido, mas essa nova geração é toda descomprometida. Você já ouvindo isso, que estímulo você tem para construir um plano? Que estímulo você tem para colocar importância nesse plano e que estímulo você tem para ser comprometido se você nem reconhecido de fato é? Está faltando de verdade empresas que ainda trabalham com essa cultura atualizar, desenvolver o seu modelo mental e começar a pensar hoje numa era que pensa para frente. A gente está vivendo o século do autodesenvolvimento. Nunca as pessoas buscaram tanto autodesenvolvimento na sua vida. Porém, muitas empresas ainda estão na mão de gestão antiga, gestão que trabalha com a reclamação, que trabalha com a falta, que trabalha com a culpa, que trabalha com a desconfiança, e tudo isso com certeza é o que está destruindo o seu ambiente. E aqui já fica fácil entender tudo que a gente está falando. Ou seja, então, para que uma equipe faça o que ela fala, a gente precisa construir clareza, a gente precisa trazer importância para cada ação que é feita ali, e a gente precisa aí sim traçar planos de ação para que as pessoas com clareza e importância se tornem comprometidas, mas existe um jeito errado aqui que ainda algumas empresas entendem a estrutura, entendem esse passo a passo e fazem de uma forma errada. Reuniões individuais, quando a gente está construindo uma equipe, elas não são construtivas para o time. Elas até podem ser benéficas para a empresa, tá? Porém, quando a gente está falando em construção de uma equipe, as reuniões precisam ser em conjunto. Mas Márcio, e se eu quiser desenvolver uma pessoa em específico? Isso não é a construção de uma equipe, isso é um trabalho individual de competência. O que eu estou te falando aqui é que se você pegar cada colaborador seu e trabalhar ele no privado, você vai deixar de trabalhar a sintonia e a unificação de valores que é tão importante para tudo isso que eu estou te falando. Aí pode ser que com esse trabalho você tenha pessoas trabalhando em grupo, algumas comprometidas e outras não. Justamente porque faltou o ponto principal, que é a união entre todas elas. Porque algumas pessoas sim são mais comprometidas com o resultado, algumas pessoas sim são mais motivadas e são muito mais regradas a fazer o plano que precisa ser executado, mas tem outras pessoas que infelizmente não. E isso são tudo traços de personalidades que cada ser humano traz na sua unidade. Só que acredite, se aquele ser humano está na sua empresa e nada é por acaso, ele tem ali sim um papel importante. E se você deixar ele trabalhando sozinho, você deixa de fazer com que ele possa evoluir mais aprendendo com as outras pessoas. Lembre-se, a gente pode aprender todos os dias, e não é só numa faculdade, não é só uma universidade com o grande mestre. A gente pode aprender com as pessoas, na forma que as pessoas fazem, na forma que as pessoas se planejam, e isso você potencializa quando tem um grupo que não somente trabalha junto dia a dia, mas sim discute, constrói e conversa juntos no dia a dia. E o bom é que existe sim um jeito certo de fazer. Eu quero te passar agora a forma de fazer a sua equipe se comprometer mais com o que fala e também um exercício para que você, líder, ou para que você, colaborador da sua equipe, já coloque no centro da sua equipe e trabalhe isso para que o comprometimento seja brotado, seja construído ali dentro e vocês consigam ter muito mais resultado, porque é isso que uma empresa merece.
Eu acredito que todo o esforço que a gente dedica dia a dia, ele é recompensado com um grande resultado. Mas esse resultado não vem da sorte, não vem do acaso. Esse resultado vem com trabalho e trabalho feito da forma correta. O que eu quero te explicar? Para você construir uma estrutura de comprometimento, você tem que trabalhar uma sigla que eu chamo de SIC. E SIC aqui eu não estou falando do cartão, do cadastro individual do consumidor, lá de 1968, que é o antigo CPF, que depois foi trazido o nosso hoje famoso CPF, nosso cadastro de pessoa física. Aqui eu estou falando sobre o acróstico da questão clareza, importância e comprometimento. Essas são as três coisas que eu tenho certeza que vai fazer o seu time render muito mais e fazer o que está falando. Para que um time tenha entendimento do que precisa ser feito, é necessário construir clareza. E aqui a clareza, ela vem com o questionamento em conjunto da palavra o que precisa ser feito, o que vamos fazer, o que hoje a empresa precisa fazer para amanhã ter o melhor resultado. É essa clareza e entendimento em cima de cada ação que faz as mudanças serem trabalhadas. Eu gosto muito da ideia que o que a gente não entende, a gente não muda, e é aqui que a gente vai trabalhar e provocar as mudanças, fazendo o entendimento de tudo que é importante. Então promovam discussões junto com o seu time na questão o quê. Não é porque as coisas não acontecem, e sim o que vamos fazer para passar por isso, o que queremos para buscar os resultados que foram colocados na nossa meta, o que precisamos para executar as ações que precisam ser feitas. Você está vendo que o que ele traz uma riqueza de consciência para que você possa construir dentro da sua equipe um grande plano. E aí, com tudo isso depois traçado, você vai trabalhar a importância disso. E a importância é o que cada ação dessas traz de resultado, traz de importância para a nossa equipe. É o buscar de verdade aqui o valor que tem por trás de cada ação. É entender que se você está buscando hoje reuniões periódicas, qual a importância dessa reunião? Isso vai nos trazer mais proximidade, isso vai nos trazer melhor entendimento, isso vai nos trazer mais organização. Se você está buscando um elemento ou um equipamento novo para sua empresa, qual a importância desse elemento, desse colaborador ou desse equipamento para a sua empresa? Isso vai nos trazer mais velocidade, isso vai nos trazer mais possibilidade. Essas são as questões que eu te falo que constrói dentro de cada ser humano um alinhamento entre saber o que precisa ser feito, entendimento, valor, ou seja, o porquê isso é importante, e é nesse momento que eu consigo unir e alinhar os meus valores com os valores da empresa, porque eu estou trabalhando uma ação que é para a construção do melhor de todos nós, e nesse momento eu estou entendendo que isso é tão importante como é importante para mim. Eu consigo alinhar os meus valores pessoais com os valores da minha instituição. E isso faz a grande diferença. É aqui, nesse exato momento, que eu começo a me sentir pertencente, que eu começo a me sentir parte desse projeto, porque o que é importante para mim está sendo colocado num plano, principalmente num plano construído por mim. E aí, por fim, a gente pega e estabelece tudo isso com as ações definidas. Ações que vão constar com quem são os responsáveis, que pessoas que vão promover cada ação, que lugar que vai acontecer cada ação, e aí sim, tudo isso com data, até porque é a data que traz o que eu posso medir. E lembra de uma coisa, o que eu não consigo medir, eu não consigo controlar. E por isso, muitas vezes, que os planos de ação não acontecem. Não é nem por falta de vontade, às vezes é por falta de estabelecimento de uma medida com data, com hora, para que a pessoa saiba que ali ela tem um compromisso com todo, compromisso que ela já entendeu que é importante, compromisso que ela já sabe direitinho o que precisa ser feito, porque a equipe toda junto trabalhou. Fechado? Quero te agradecer por ficar comigo até aqui nessa aula. Aqui embaixo, na seção de comentários, se você tiver uma dúvida, escreve ali, por favor. Se tiver algum comentário, algum feedback, também vai ser ótimo ler seu feedback, seu comentário. Foi uma honra ter ficado contigo até aqui e ter trabalhado contigo esse conteúdo. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo conteúdo.